Então, eu estou com a minha Bíblia e com o meu esboço para esse vídeo. Vamos ver. É o primeiro vídeo que eu realmente preciso de um esboço, mas não foge tanto dos meus planos, porque uma hora ou outra eu ia fazer um vídeo meio que assim. O que eu quero falar, e não sei como vai ficar o áudio, porque eu tô gravando de noite, não posso falar muito alto. Ao mesmo tempo, eu não reli o esboço desde a primeira vez que eu escrevi, mas o fato é, eu quero falar sobre Thunderbolts, que agora a Marvel oficializou o nome, transformou Thunderbolts com aquele asteriscozinho no filme, ela oficializou como New Avengers, os Novos Vingadores. Isso é muito legal. Eu assisti na pré-estreia, então quando acabou o filme, passou o nome do filme, que passa sempre no final, passou os Novos Vingadores. Muito legal a jogada de marketing, achei muito interessante, que eu nunca tinha visto. Mas o fato é, estou aqui não só para falar do filme, mas para falar porque do filme, se você quiser só escutar a minha opinião sincera sobre o filme em si, eu já publiquei um vlog, que foi um vlog meu indo assistir o filme, e as minhas opiniões depois de eu ver o filme. Então temos aqui. Aqui é uma visão cristã sobre o filme, porque eu sou cristã e eu não consigo isolar isso da minha vida, entendeu? Não é uma parte isolada, tipo, não tem como eu sair pros lugares e deixar, sabe? Eu fui ver o filme da mesma maneira que eu assisto outros filmes, assisto série, leio livros, e eu consigo ver a figura de Cristo. E vamos dizer que eu me senti abraçada por esse filme. O vilão desse filme não necessariamente é retratado como um vilão. Não é aquela pessoa malvada, não. Fato é, o vilão meio que é o Bob, uma versão do Bob que se apresenta como vazio. Esse é o vilão do filme, grande vazio, um lugar que as pessoas não sentem nada. Momentos da vida que as pessoas se sentem vazias, se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, experiências traumáticas na vida e coisa desse tipo. Minha voz tá meio ruim, então se eu começar, eu tenho que ficar tomando minha água a cada 2 segundos. Esse é o vilão do filme que nos é apresentado. Eles lutam contra o Bob, meio que o Bob é morto, vamos dizer assim, e volta uma outra versão meio sinistra dele que se apresenta como isso, se apresenta como vazio. Mas antes mesmo disso acontecer, a gente tem uma conversa da Helena, a personagem que é apresentada no filme da Viúva Negra, que é a irmã da Viúva Negra. Essa personagem é apresentada durante o filme como sentindo este vazio. E o fato é, tem uma conversa dela com o pai dela que eu chorei assistindo porque eu me identifiquei com ela. Várias outras cenas do filme que claramente é um simbolismo com a luta, a depressão e o vazio que a pessoa sente, eu me identifiquei. Eu já tive nessa situação. Inclusive a conversa dela com o pai dela foi uma das conversas que eu enxerguei Deus, sabe? E você provavelmente deve estar pensando, nossa, que guria maluca. Sou bastante, sou bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro encontrar a figura de Cristo no meu dia a dia, no meu cotidiano, nas coisas que eu assisto, eu me sinto abraçada, entendeu? Mesmo que é uma frase, tipo, essa que eu vou mencionar, essa cena, mas especificamente foi o que fez eu ter ideia para esse vídeo. Tentei ajustar a iluminação, acho que eu só piorei. Mas continuando, a cena é a Helena. Se eu conseguir achar a cena, eu coloco aqui. Eu estou muito procurando essa cena completa, eu só acho pedaços dessa cena. Mas o que eu encontrei foi ela chegando pro pai dela depois de ter uma discussão com a equipe do Thunderbolts. Ela sai chorando. O pai dela, que é o. Ai, como que é o nome? Guardião Vermelho, acho que é. Não é o nome dele, né? Mas
Ele é apresentado como a versão soviética do Capitão América. Muito engraçado. E daí, ela tem a conversa que ela chega pro pai dela. O pai dela, tipo, por que tu tá assim? O que tá acontecendo? E ela chega, tipo, a chorar, dizendo que ela se sente sozinha. Ela tá cansada de fazer as coisas, só se sentir vazia. De continuar o dia todo dela tentando tirar essa sensação de vazio, mas ela chega em casa no final do dia, ela se sente vazia. Ela se lembra das coisas ruins que ela fez. Ela é apresentada como uma personagem que ela foi criada para ser uma assassina. Mas quando eu digo que esse filme toca muito na gente, é que a gente é essa pessoa muitas vezes. Eu me encontrei nesse momento. E o pai dela até olha para ela e fala: Olha, quando eu olho para você, eu não vejo seus erros. Vejo a pessoa que tu é. Ele fala: Nossa, tu é uma criança tão maravilhosa que entrava no lugar, iluminava o lugar. Quando eu falo, eu não vou saber dizer a cena. O que eu quero dizer aqui é que eu me identifiquei. Porque eu estava naquela situação. Eu fui criada numa família cristã. Mas isso não me impede de ter problemas na vida. Então, boa parte aí do começo da minha adolescência, eu não tinha casa de amigo para brincar, eu não tinha o que fazer. Até na pandemia, um pouquinho na pandemia, e antes um pouquinho, eu me sentia constantemente vazia. Não tinha um pingo de alegria no meu dia. E eu achava que eu não merecia ser amada. Eu achava que eu precisava fazer alguma coisa para as pessoas me amarem de volta. Eu lembro de não apenas sentir vazia, de sentimento, o único sentimento que eu tinha era medo. Era um constante medo. Eu vivia uma constante ansiedade, como se fosse o sentimento de que tudo ia dar errado. Eu não sei se você sente assim ou já sentiu, mas o fato é eu me identifiquei com esse vazio por bom tempo da minha vida. É por isso que eu quero puxar uma visão cristã para esse filme. Que a Helena ela é apresentada como se sentindo dessa maneira e se sentindo sozinha. E o pai dela fala: Mas eu sempre estive aqui para ti. Eu não olho os teus erros. Ao contrário, eu vejo um grande potencial em ti. Vamos dizer assim, parafraseando bem as frases dele. Isso é uma maravilhosa simbologia para Cristo, porque Deus, ele olha para nós e ele não vê os nossos pecados. Então, quando ele fala, eu não vejo teus erros, eu vejo você. Cristo chega para nós e fala isso. Eu não vejo o teu passado, eu não me importo com o teu passado, eu me importo contigo. Ele nos oferece uma nova vida com Cristo, uma nova vida. Que a gente não precisa se sentir vazio o tempo todo, que a gente não vai mais se sentir vazio o tempo todo. Ele nos oferece uma nova vida, em que a gente não vai sentir medo pelo amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Qual que vai ser meu futuro? Ele nos oferece paz, entendeu? Eu vi Cristo numa cena tão comum assim, porque eu me vi nela. Eu vi os meus erros depois disso, depois desse processo do vazio, eu me encontrei com Cristo, mas como qualquer jovem cristão, qualquer pessoa, eu cometi erros. Eu tenho os arrependimentos, momentos que eu me senti suja, momentos que eu tinha nojo de mim mesma, momentos de que eu não via por que eu poderia ser amada, momentos que eu não sentia nada, momentos que eu sentia medo. Ele me resgatou. Quando eu ouvi falar da cruz, alguém que pode me amar, que pode me fazer ser uma nova pessoa nele, alguém que vai apagar esse meu passado sujo, alguém que vai apagar esses erros, que vai olhar para mim e não vai ver os erros. Ao contrário, ele vai olhar para mim, ele vai lembrar do filho dele na cruz que morreu por mim. Ele vai lembrar do sangue derramado na cruz, ele vai olhar para mim, vai lembrar do perdão que foi derramado, filho dele que foi entregue para morrer em meu lugar, porque os meus pecados hoje, os meus pecados no passado, os meus pecados que eu vou fazer no futuro, fosse apagado por causa que ele morreu por nós. Tudo bem, a gente nunca pediu para ele morrer na cruz por nós, a gente não
entendeu? A gente nunca pediu, a gente nunca mereceu, mas ele fez porque ele nos amou. A gente comete erros. Não existe uma pessoa que não tenha cometido um erro, ou pecado de alguma maneira, ou a mentira. Quem nunca mentiu? Deus nos ama a ponto de que ele simplesmente estende a mão e a única coisa que ele pede em troca é obediência a ele. Ele te oferece uma nova vida, ele te oferece paz, ele oferece vida plena, satisfação, vontade de viver. E não significa que você não vai ter problemas. Mas significa que agora você vai ter a graça de enfrentar ele com uma companhia maravilhosa. Hoje, eu não me sinto mais vazia, eu me sinto satisfeita em Cristo, eu me sinto completa com Cristo. E eu tenho problemas. Eu me acho uma pessoa muito chata de lidar, mas Deus sabia da minha chatice quando Ele me escolheu. Deus sabia o quão insuportável eu podia ser. Deus sabia o quão pecador eu podia ser e mesmo assim Ele me escolheu. Para que Ele me escolheu? Para viver uma vida nova nele, uma vida em que, se por acaso eu errar, eu possa me arrepender e correr para os braços dele, porque ele sempre vai estar lá para mim. Eu não vou mais me sentir sozinha, porque ele vai estar comigo. Eu não vou mais me sentir vazia, porque ele me completa, porque nele eu encontro a satisfação. A gente foi liberto dessa maneira de viver. Ele nos oferece algo que é esse modo de viver, esse modo que a gente está em constante lembrança dos nossos erros, esse lugar que a gente só olha ao nosso redor, a gente só vê quão errado a gente não aguenta mais viver, a gente não vê graça na vida. Esse modo de viver não te oferece uma nova vida, mas Cristo te oferece. Ele, de braços abertos, te espera para segurar na mão dele, viver uma nova vida com ele, uma vida em paz e tranquilidade, trocar essa sensação de vazio, de constante lembrança do quão muito é, para agora ter uma nova vida com ele, poder ter uma nova oportunidade. O passado não te condena mais, mas que sim, em Cristo Jesus, nele tem um novo modo de viver, que a gente entende, sim, a gente é errado, sim, a gente é pecador, mas ele nos ama. Ele acredita que a gente consegue ser melhor. Por causa disso, a gente se transforma numa pessoa nova. Você lembra que eu falei que ele só pede obediência? As coisas que ele pede pra gente obedecer são muito boas. Por quê? É só parar de fazer o que é errado. Claro, envolve coisas, largar a mão de coisas que a gente ama muito. A famosa renúncia é largar a mão daquilo que constantemente está na nossa rotina, que constantemente a gente faz, que a gente sabe que desagrada a ele, mas que nos faz confortável na hora. Só que são coisas que no momento pode ser bom. Uma mentira, uma festa, uma bebida, um prazer carnal, mas que no outro dia só trazem coisas ruins, traz uma ressaca, traz um arrependimento, não traz paz, não traz alegria, traz um peso, um cansaço emocional, mas ele te oferece alegria plena. Ele te oferece um lugar de refúgio, um lugar em que você é amado não pelas coisas que você faz, ou pelas coisas que você fez, o que tu vai fazer, mas simplesmente porque ele te amou e te escolheu. Porque a gente não ia merecer. Lembrando, a gente é muito errado, a gente nunca ia merecer o Filho de Deus morrendo em nosso lugar. Mas ele, de graça. Por quê? Porque ele nos amou. Essa é a justificativa suficiente porque ele fez na cruz. E essa é a justificativa. Você lembra que eu falei que ele nos resgatou dessa maneira vazia de viver? Tá lá em 1 Pedro 1,18. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. No 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ou seja, não foi por meio de coisas perecíveis, não foi
por meio de dinheiro que ele nos salvou, mas foi pelo sangue de Jesus que morreu naquela cruz por nós. Que hoje a gente pode ser livre dessa maneira vazia, desse sentimento vazio, viver buscando coisas inúteis, almejando coisas inúteis, querendo só coisa aqui na terra e não buscando o eterno. Ele nos oferece uma vida completamente nova, porque ele nos amou e o filho dele morreu na cruz em nosso lugar. Talvez você tenha escutado isso, talvez você esteja cansado de escutar. Talvez você não ouviu Cristo sendo pregado dessa maneira por uma maluca como eu. Glória a Deus. Mas estou falando com você. Mas o melhor, eu tenho uma boa notícia. Tem uma boa notícia maravilhosa. Ele fala que o verbo veio, a luz veio, a verdade encarnada veio. Mas as pessoas olhavam para Jesus e condenavam ele. Falavam, como que o Messias, como que o Filho de Deus vai ser um filho de uma carpinteira? Seu filho de um carpinteiro e um carpinteiro? Entendeu? Como assim? Mas era Cristo. Eles olharam para Cristo e falaram, não é possível que esse cara tá falando verdade. Mas esse convite se estendeu a nós. Mas, esse mas da Bíblia é maravilhoso. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então está falando aqui, mas a todos quanto o receberam. Ou seja, aqueles que hoje abraçam esse convite, aceitam viver essa nova vida com Cristo, que desejam apagar o passado, que querem apagar esse passado e agora dão início a uma nova vida com Cristo, obedecendo a Ele, porque obedecer a Ele é muito melhor. Tem uma boa notícia, que é o convite chegou a nós e está falando a todos que quanto receberam, a todos que aceitam este convite que eu fiz a você. Então, isso é o que eu vi em Thunderbolts. Se você assistiu sem ter visto o filme, talvez pareceu meio confuso, mas acho que você pegou a mensagem. Se você assistiu depois de ter visto o filme, acho que você entendeu um pouquinho do porquê que eu fiquei tão mexida com isso.